Bom, começo aqui uma série de vídeos que sempre foi o meu sonho. Há alguns anos atrás eu tinha um programa numa rádio comunitária que se chamava Ponto de Vista. Era um programa que era feito nas madrugadas e ele tratava de diversos temas. Debatíamos, as pessoas participavam e sempre levávamos esses temas à luz da palavra de Deus, à luz do que Deus realmente quer para nossas vidas. Não tenho intenção de ser religioso, não tenho intenção de pregar, não. É simplesmente uma mensagem das experiências que eu tive com Deus e de levar a palavra dele de uma forma leve para quem de repente está precisando ouvir algo, está precisando de um incentivo, de uma esperança na sua vida. E hoje eu quero comentar de forma bem breve, para iniciar essa série de vídeos, algo que muitas vezes nos irrita, nos inquieta, que é quando nós planejamos algo e geralmente acontece alguma coisa que impede que esse plano aconteça. Quando eu era criança, muitas vezes eu ficava super ansioso quando meu pai dizia que no domingo nós sairíamos a passear de carro, iríamos para algum lugar, levar um chimarrão, levar algo para comer. E eu ficava toda semana naquela ansiedade, aí chegava no sábado, começava a chover. Aí vinha aquela frustração, aquela tristeza, aquela sensação de, meu Deus, por que isso está acontecendo justo no dia que nós íamos passear? E cresci com essa sensação, muitas vezes de frustração, quando algo impede de nós fazermos aquilo que nós temos planejado. De repente um passeio com a família, de repente uma pescaria, de repente simplesmente passear na cidade, comprar algo. Vem aquela chuvarada, ou vem uma situação, o carro estraga, a moto estraga, mas muitas vezes eu me deparei pensando que em tudo existe um propósito e principalmente Deus tem sempre o controle de todas as situações. E eu me deparei com uma palavra em Êxodo que eu achei muito interessante, que ela mostra como Deus tem um cuidado tão perfeito e tão delicado com todos nós. Deus mandou o povo de Israel fazer um caminho diferente do que ele iria fazer, mais longo, através do Mar Vermelho, porque ele disse a Moisés que os filisteus estavam em guerra. E se os israelitas chegassem a passar pela terra dos filisteus e vissem aquele povo guerreiro todo armado, todo preparado para a batalha, iriam se desanimar, iriam se entristecer, iriam achar que tinham sido abandonados e iriam querer voltar para o Egito. Então Deus preparou o caminho para que eles fossem pelo caminho mais íngreme, mais distante, mas mais seguro para eles. E isso me fez pensar de que muitas vezes nós ficamos tristes e nos decepcionamos com situações que não vão à frente. Mas quem sabe não é Deus nos impedindo de tomar um caminho ou nos impedindo de ir a algum lugar para evitar justamente que nós vejamos os filisteus e nos desanimemos. De repente aquele passeio que não deu certo, será que o carro não iria estragar no meio do caminho e nos deixar a pé? Será que Deus não estava sabendo que de repente poderia se atravessar alguém na nossa frente e haver um acidente grave? Ou será que é aquela decisão que nós tínhamos de tomar e não conseguimos por falta de tempo, por falta de realmente de a situação estar a nosso favor? Será que não é Deus dizendo não é esse o caminho? Quantas vezes será que Deus já não nos guardou a vida, não nos guardou a nossa integridade física, a nossa integridade psicológica, impedindo situações que para nós pareciam o melhor? Quem sabe para aquele povo na época e para o próprio Moisés não seria muito mais fácil ir pelo caminho mais curto, de repente menos íngreme, com menos pedras, com menos deserto? Mas eles não sabiam o que estava lá na frente. Deus sabia. Então eu deixo essa mensagem para você. Pense quando você se frustrar ou quando realmente as coisas não acontecerem conforme é planejado. Pense que lá na frente podem estar os filisteus em guerra. E Deus está
livrando você de uma grande decepção, ou livrando de você de um caminho que não vai dar certo, ou livrando de repente de um acidente, livrando de repente de um assalto. Enfim, Deus sempre sabe o que vai acontecer. Ele está 1000 anos na nossa frente, milhares de anos na nossa frente. A nossa mente limitada humana não consegue compreender a grandeza da mente de Deus, porque muitas vezes nós limitamos Ele à nossa capacidade humana de pensar, de agir, mas Ele é o Criador de tudo. Ele é maior que o universo, Ele é maior que tudo. E Ele sabe todas as coisas. Então, agradeça quando muitas vezes aquilo que você planejou não der certo. E pense que Deus pode estar livrando você daqueles filisteus armados que poderiam atentar contra a sua vida. Tá bom?